Muita gente talvez não tenha entendido o que o Lula disse hoje sobre a Venezuela. Ele disse que a situação ali é normal numa disputa política e que a imprensa está fazendo daquilo como se fosse uma terceira guerra mundial. E o que ele queria dizer, na verdade, é que na Venezuela, todas as eleições depois da eleição do Chávez em 1999, todas elas foram contestadas, e contestadas pelo extremismo, com muitas mortes nas ruas, como acabou acontecendo nesta última eleição de domingo. Eu pego aqui essa matéria da Folha de São Paulo. Não tem nada de grave, nada de anormal, diz Lula sobre a eleição contestada na Venezuela. Trata-se da primeira manifestação do presidente desde o pleito. Governos de Brasil, Colômbia e Chile negociam declaração conjunta. Fala de Lula sobre a Venezuela é preocupante, diz ex-embaixador no Brasil. Protestos contra Maduro deixam pelo menos 11 mortos e mais de 700 presos. Fernando Canzian, que é um repórter lá da Folha, diz: Lula e o PT apoiam ditadura de fazer inveja a Bolsonaro. Peru reconhece líder opositor na Venezuela como vencedor legítimo. Lá dentro, o material da Folha é mais detalhista. Vejo a imprensa brasileira tratando como se fosse a Terceira Guerra Mundial. Não tem nada de anormal. Teve uma eleição, teve uma pessoa que disse que teve 51%, teve uma pessoa que disse que teve 40%, 40 e pouco. Um concorda, o outro não, afirmou o presidente, acrescentando que quem deveria arbitrar a decisão é a justiça. O governo brasileiro já se pronunciou sobre o resultado das eleições da Venezuela, alvo de questionamentos de líderes regionais. Por meio de nota, o governo havia pedido a divulgação das atas eleitorais e se absteve de parabenizar Maduro. Foi o que ocorreu. O Lula adotou uma atitude prudente, já que havia, aquele contencioso, aquela contestação. O Lula preferiu aguardar os acontecimentos. E o que é aquilo que ele está tentando aguardar? É justamente a prova, que a oposição diz ter, que teve 73%, e a prova do governo, que diz ter 51%, e a oposição apenas 46%, e que por causa disso o Maduro foi eleito presidente e logo depois consagrado ou diplomado como tal pelo Conselho Nacional Eleitoral. Na verdade, se a gente verificar as eleições de 2019, 2018, 2013 e 2012, só para ficar em algumas delas mais recentes, houve contestação violenta nas ruas, e a oposição ela sempre é extremista. Ela coloca lá o povo na rua com os filhos, a família inteira, mas, paralelamente, age uma força lá dentro que a oposição mesmo não consegue explicar, que acaba incendiando tudo, acaba inclusive incendiando pessoas nas ruas, como ocorreu em 2017, quando, na época, morreram 114 pessoas. Agora, de ontem, quer dizer, de domingo para essa terça-feira, morreram já 11 pessoas. O comandante do Exército, Padrino Lopes, disse que foram 23 soldados saíram feridos dos episódios. Houve incêndios de muitos prédios públicos, de estações do metrô, de ônibus elétricos, uma inovação que o governo estava adotando, mas que chegaram a incendiar e também foram atingidos de balas e outros petardos. Quer dizer, essa é a oposição, a oposição violenta
que sempre ganha as ruas ali, paralelamente àquela pose para a foto das manifestações tranquilas, com os pais de famílias, os filhos, as mulheres, não é? Acompanhando os líderes oposicionistas, no caso hoje, a líder oposicionista a Maria Corina Machado e o candidato que foi indicado para concorrer à presidência da República, concorrendo com o Maduro, que é o diplomata Edmundo Gonzalez Urrutia. O Lula também, nessa longa entrevista que ele deu a uma TV de Mato Grosso, dizendo que a Folha diz que ele minimizou as contestações ao resultado feitas pela oposição e referendadas por outros países. Ocorre que tanto o governo quanto a oposição, eles dizem que tem os números, mas não mostram os números, não é? Cada um tem, ou seja, é a palavra de um contra o outro. E aí o Lula diz que por isso que é normal, né? A briga é normal, como ele disse, que ocorreu na política brasileira. Aí ele cita um exemplo. Ele comparou o caso com a contestação que Aécio Neves fez às eleições de 2014, após ser derrotado pela Dilma Rousseff. Na época, o seu partido, o PSDB, pediu uma auditoria dos votos ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Ao analisá-los, porém, não encontrou nenhum indício de irregularidade. Sempre que tem um resultado apertado, as pessoas têm dúvidas, diz o Lula. Aqui no Brasil, você viu o que aconteceu. Mesmo quando Aécio perdeu para Dilma, que entrou com um recurso para anular a eleição, disse Lula. Ainda na entrevista, o presidente disse que a vitória de Maduro, se for confirmada pelas atas de votação, tanto o seu governo quanto de outros países seriam obrigados a reconhecer o resultado. E ele não se referiu aqui, mas ocorreu um fato importante, que foi a eleição de 2018. A eleição é a segunda reeleição do Maduro, essa já é a terceira. Essa agora que vai, cujo mandato, né, vai até 2031, porque lá o mandato é de 6 anos. O que ocorreu é que a oposição não só recorreu àqueles métodos violentos de rua e também, né, de assalto, inclusive a quartéis, incêndios de prédios públicos, chegaram até a arrancar árvores para comprometer a situação do governo, chegaram a arrancar mais de 10 mil árvores na cidade de Caracas, só para criar um clima de comoção, não é? E fazer com que a população se revoltasse. Mas aquilo acabou, de alguma maneira, deixando muito mal a oposição. E eles foram perdendo, inclusive, consistência eleitoral. Com toda aquela sua verve e com todo aquele poder que eles têm do dinheiro, eles não conseguiam mais sensibilizar o eleitor para a sua mensagem. E por isso resolveram indicar um presidente fantoche, com o patrocínio dos Estados Unidos. Esse presidente fantoche chamava-se Juan Guaidó, que foi, ele não tinha território nenhum e por isso que era fantoche, não mandava em nada. No entanto, ele tinha lá muito dinheiro e esse dinheiro era a rodo, porque era um dinheiro que os Estados Unidos mandavam para esse cidadão através, de contas bancárias especiais e que financiavam, uma espécie de governo ali no exílio. E ele tinha o poder de indicar embaixadores. Indicou embaixadores, inclusive aqui para o Brasil, que quis, uma dessas embaixadoras quis invadir a embaixada aqui da Venezuela, mas não conseguiram, porque a oposição aqui no Brasil, liderada pelo PT, eu lembro que foi o deputado, que é hoje ministro lá do Rio Grande do Sul, e entrou com uma ação no Supremo.
e o Supremo deu o ganho de causa para proteger os funcionários da embaixada que estavam ameaçados de ser expulsos, né? Porque o embaixador já tinha ido embora, ou já tinha sido convidado a ir embora, porque era o governo Bolsonaro que havia reconhecido o governo Guaidó. E o Bolsonaro também não estava sozinho nesse reconhecimento. Junto com os Estados Unidos e aquele chamado Clube de Lima, que era um clube de 12 ou 15 países chefiados pela extrema-direita e que reconheceram e inclusive recomendaram esse reconhecimento do Guaidó, não só pelos Estados Unidos, mas como por 50 países. Desses 50 países estavam lá as grandes potências, Japão, França, Inglaterra, Canadá, toda a Europa, não é? Estava ali com o Juan Guaidó. E se deram muito mal, porque o Juan Guaidó não resolveu nada e saiu da história como um dos maiores corruptos, pegou aquele dinheiro todo, se enriqueceu e, segundo Maduro, também enriqueceu os outros líderes oposicionistas na Espanha e em Bogotá, que, segundo Maduro, estão podres de rico. E o Juan Guaidó não teve mais clima para viver na Venezuela. Então, esta é a situação da Venezuela e que tende a, com o tempo, se adaptar à realidade, que é a realidade eleitoral da Venezuela, que é o prestígio do governo Maduro e do chavismo, que ainda consegue arregimentar não só a população, mas como também os poderes do Estado, né? As Forças Armadas, os próprios empresários que, nesse caso, apesar de apoiarem a oposição, eles são obrigados a conviver com aquela situação